Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Vamos agora continuar a responder as dúvidas da nossa comunidade. As dúvidas que são enviadas pra gente na quarta-feira através do Stories, do Stories no Instagram, no Perguntas e Respostas, ou no YouTube através de uma postagem escrita que eu coloco lá e o pessoal me manda pelos comentários, eu respondo normalmente através de um vídeo chamado Falco Responde, que vai ao ar aos sábados no nosso canal. Então, se você tiver uma dúvida e quiser que eu responda através desse quadro, pode enviar lá toda quarta-feira no nosso Stories, no Terapia Cognitiva Online. Eu mando lá perguntas e respostas para você me enviar a sua pergunta, ou através do nosso canal do YouTube também, uma postagem escrita pedindo para me enviar através dos comentários. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Procrastinação. Procrastinação nos estudos. O que pode ser feito? Bom, tudo vai depender do motivo da procrastinação do sujeito. Se é uma questão, uma falta de motivação, por exemplo, às vezes ele não quer, não gosta daquele assunto, não quer estudar para aquilo, né? Então precisamos trabalhar às vezes com isso. Porque se às vezes ele está estudando para alguma coisa que ele nem gosta, vai ser muito mais difícil ele começar a estudar aquilo. Aí pode ser interessante, vamos por se a gente está falando de colegial, onde são várias matérias e tal. A gente pode começar às vezes a estudar por uma coisa que ele gosta mais, para criar um pouquinho mais de motivação, para ele se sentir um pouco mais animado com aquilo, e depois estudar a coisa que ele gosta menos, né, que ele se identifica menos e coisas assim. Agora, se for uma coisa que ele não gosta de jeito nenhum, mas ele sabe que precisa, porque ele precisa de um emprego melhor, ele quer passar num concurso e coisas assim, é trabalhar a motivação. Porque basicamente o mais básico que a gente pode fazer é vantagens e desvantagens de fazer aquilo. Então, por que ele seria bom ele conseguir estudar, quais seriam os resultados daquilo, coisas nesse sentido, e se motivando para fazer isso. Depois disso, a gente passa para as coisas comportamentais. Às vezes a pessoa tem muitos estímulos ali no momento do estudo, por exemplo. Então, diminuir o uso do celular, diminuir o acesso ao computador, às vezes deixar o computador desligado ou sem internet, coisas nesse sentido. Então, a gente tem que ver o ambiente, o que causa as distrações nela que possam estar causando essa procrastinação. E aí depois tem a questão às vezes das metas da pessoa, que é muito altas, são muito altas, né? Por exemplo, se ela coloca uma meta de estudar 4 horas por dia e ela nunca estudou na vida, vai ser muito difícil, aí ela vê aquilo, causa uma preguiça maior, ela procrastina mais. Agora, se ela colocar uma meta mais realista, estudar meia hora por dia, 20 minutos, e com o tempo ir aumentando, isso pode ajudar. Então, a procrastinação dos estudos, essas são as coisas que você pode fazer. Se tiver com muita dificuldade de fazer isso, busca uma ajuda que às vezes especificamente para a pessoa, né, com os pensamentos dela e tal, aí pode ajudar mais focado nela, né, maneiras de ajudar ela especificamente. Porque tem paciente que não consegue falar durante a sessão. Bom, isso aí vai de cada caso, né? Pode ser um transtorno de personalidade, pode ser, mas daí a gente tá falando de coisas mais sérias, né? Ou um transtorno psicótico também, mais sério, coisas assim. Ou simplesmente o paciente é tímido, né? Às vezes ele não conseguiu ter a confiança ainda ali no terapeuta, né? Ou na terapia de uma maneira geral também. O que você tem que fazer é basicamente tentar questionar isso até mesmo para o paciente, né? Por que você tem essa dificuldade de falar? Por que está acontecendo? Coisas nesse sentido. Então é confrontar basicamente de uma maneira, né, mais tranquila assim, para que você entenda o que acontece, por que isso acontece. E dependendo do caso, tem que ter mais paciência mesmo e ir um pouco mais devagar. Agora, essa pergunta, né, o porquê tem paciente que não consegue falar, tem inúmeras, né, possibilidades. Pode ser uma timidez, pode ser um transtorno de ansiedade social, pode ser, como eu disse, um transtorno de personalidade, pode ser, né, uma coisa de psicose, coisas assim, pode ser desde coisas muito leves até coisas mais sérias. Então, ou simplesmente às vezes ele não foi com a tua cara também, né? Então isso é um caso também. Então por isso que às vezes questionar o paciente, ver o quadro do paciente, a conceituação do caso, entender aquele paciente de uma maneira, seu funcionamento, às vezes conversar com os parentes, entender um pouco mais sobre ele, para você talvez tirar essa conclusão e ver o que você pode fazer para ajudar nisso. Quando o paciente não acredita nas técnicas de mindfulness. Bom, quando o paciente não acredita nas técnicas de mindfulness, é um pouco mais difícil, né, dele aplicar o mindfulness,
porque ele não vai ter motivação para isso, né? Ele vai falar assim, isso aqui não funciona, isso aqui é besteira. Muitas vezes confundem, né? Porque o mindfulness, querendo ou não, ele usa a meditação para você atingir aquele estado, né? E às vezes muitos confundem achando que tem a ver com uma coisa mais religiosa, e aí às vezes tem um pouco de preconceito e tal. Ou tem um preconceito de uma maneira geral com coisa de meditação, né? Só que é uma coisa super simples, básica, que na verdade é só você aprender a mudar o seu foco, né? Agora, se ele não acredita, não tem muito o que você fazer. O máximo que você pode fazer é fazer uma psicoeducação, né? Explicando para ele um mindfulness, explicando por que é benéfico, trazer às vezes até dados científicos, ou fazer ele pesquisar isso, né? Para ele ver com seus próprios olhos e tal. E isso, né? Explicar para ele, treinar, ele ver o resultado também, né? Por isso que um dos exercícios de mindfulness é às vezes fazer ele pensar numa coisa que traz muita ansiedade, e aí aumentar aquela ansiedade ali na sessão mesmo, e aí depois usar o mindfulness para abaixar, aí ele vê como às vezes ajuda, né? Para ele relaxar, pelo menos nem que seja no momento. Então isso pode ajudar ele se sentir mais motivado para utilizar o mindfulness, né? Mas quando não acredita e mesmo assim você faz isso, mesmo assim ele não quer, não tá afim, não acha legal, não tem o que fazer, é buscar outras alternativas. Paciente com medo de piscina, mar, ficar no fundo da água. Alguma técnica específica? Bom, com os medos, a gente poderia encaixar um pouquinho aí na questão de fobias, por exemplo, entraria nos transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade a gente sempre trabalha utilizando as exposições, né, os experimentos comportamentais. E como que a gente faria isso? Então, aos poucos, né, a gente faz uma hierarquia. Então pensa mar, ficar lá no fundo, piscina e tal. Mas pode ir diminuindo, né? Sei lá, às vezes ele tem medo de ficar um pouco embaixo da água dentro de uma banheira pequena, assim, que é muito difícil, ele vai se afogar, né? Então você vai pegando ali uma hierarquia de coisas muito intensas, muito enormes, tipo, no meio do mar lá, né, no fundo, né? Tipo, o máximo, assim. Ou tipo, numa piscina funda, aí depois, uma piscina rasa, depois uma banheira, entendeu? Vai fazendo uma hierarquia assim, onde ele se incomode com aquilo, né, o mínimo, mas que não seja algo tão grande. E aí você começa por esse menor que seja e vai expondo o paciente naquilo, lógico, trabalhando com os pensamentos automáticos dele, né, trabalhando, fazendo uma resposta aí aos pensamentos, avaliando esses pensamentos, e isso tudo muito controlado, né, não é simplesmente assim, vai lá e faz, né. Então tem todo o processo terapêutico para isso. Mas como a gente faz para lidar com isso? Essas são as exposições mesmo. Aí conforme ele se sente mais tranquilo naquele nível, por exemplo no nível 1 da escadinha, né? Ficar dentro da banheira e tal. Tô confortável, tô fazendo isso bastante tempo já, tô confortável, não sinto mais ansiedade, uma ansiedade considerada ok. Passe para o próximo degrau, e aí fica nesse degrau, no próximo nível, até ele indo e acaba perdendo o medo, ou ficando, não necessariamente às vezes perdendo o medo, mas ganhando mais coragem, né, e consegue enfrentar dali para frente. Reprogramando os pensamentos disfuncionais. É possível melhorar a bipolaridade? Bom, se reprogramando os pensamentos, você está querendo dizer na questão da reestruturação cognitiva, né, de você fazer o trabalho da terapia cognitiva mesmo. É possível melhorar no sentido da pessoa aprender assim a identificar os momentos que ela está entrando naquele estado, né? E conseguir evitar. Então ela começa a ter pensamentos que significam ali, que sinalizam que ela está entrando num estado, seja de mania ou um estado mais depressivo, e ela conseguir fazer alguma coisa para parar isso, ou pelo menos diminuir a intensidade disso. Então sim, melhora, né? Melhora o jeito da pessoa lidar com aquele transtorno e, consequentemente, o jeito que ela consegue enfrentar as situações da vida. Então, ela se sente melhor, as relações melhoram e tudo mais. Sim, se a pessoa consegue, então, fazer isso de avaliar seus pensamentos, identificar seus pensamentos, no caso, aí avaliar os pensamentos e responder esses pensamentos de uma maneira mais funcional, pode ajudar. Isso para qualquer transtorno, tá? Sejam transtornos que às vezes tem a cura, né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ou transtorno que não necessariamente tem a cura, como às vezes a bipolaridade, que a pessoa precisa fazer aquilo para sempre, ou transtorno de personalidade também. Mindfulness é indicado para qual perfil de paciente responde bem a essa técnica? Bom, ele é indicado, pelo menos eu considero que ele é indicado para qualquer pessoa, né? Porque hoje em dia tem muito a questão da avaliação dos pensamentos, né? Da identificação dos pensamentos disfuncionais, avaliação e responder esses pensamentos disfuncionais, que a gente sabe que isso ajuda muito
na melhora e seja no curto prazo também na melhora no longo prazo. Mas alguns estudos têm mostrado que a aceitação também dos pensamentos que aparecem, você tipo não se engajar com eles, né? Não deixar eles piores, né? Tipo, não ficar falando assim, esse pensamento é muito ruim, coisas nesse sentido, também é muito válido e às vezes até melhor que às vezes responder os pensamentos. Então, eu considero que é para todo mundo, né? Eu faço uma escadinha, né? Primeiro, trabalho a questão da reestruturação cognitiva, que seria identificar, avaliar e responder esses pensamentos. E depois, né, quando já está num nível mais tranquilo, o paciente já está meio conseguindo responder bem assim, aí eu trabalho a questão da aceitação. Ou também uso a questão da aceitação para outras situações, né? Porque o Mindfulness ajuda também a pessoa a se sentir melhor, a controlar um pouco a sua emoção, né? Então ajuda, para mim eu acho que ela é indicada para todo mundo. Só como na outra pergunta, não é indicada para quem não acredita, né? Para quem não gosta, porque a pessoa não vai praticar, porque a ideia do Mindfulness é praticar pelo menos aí uma vez por dia, né? Então talvez não seja indicado para essas pessoas meio céticas com isso, né? E qual o perfil de pacientes que responde bem essa técnica? As pessoas que acreditam nisso, porque essa técnica, na verdade, eu não conheci nenhuma pessoa assim que aplica ela mesmo que não dá certo, né? Que não funciona, que não ajuda ela a se sentir melhor, seja emocionalmente ali naquele momento e seja no longo prazo, no médio e longo prazo. Então eu não conheço nenhuma pessoa que não se dá bem com essa técnica, digamos assim, que não responde bem essa técnica. Quem normalmente não responde bem essa técnica é a pessoa mais cética, que não acredita, ou a pessoa que não pratica, ou que não entendeu também a prática, né? Porque muitas vezes na prática do Mindfulness a ideia, da pessoa, focar na respiração, a âncora ser a respiração. Aí ela tá lá focando na respiração, aí vem os pensamentos, né? Pra qualquer outra coisa, tenta devagar e tal. É perceber que isso está acontecendo e voltar e focar na respiração. Essa é a técnica básica aí do Mindfulness, de pensamentos. O que a pessoa às vezes pode pensar, fala assim, ai meu Deus, mas eu penso demais, eu desvio demais, eu sempre consigo voltar, mas eu desvio demais, e ela sofre por conta disso. Então ela não entendeu, porque isso não é o problema. O problema não é quanto tempo você consegue ficar focando na respiração sem vir pensamentos e tal. A questão é que você conseguir identificar e voltar, só isso, né? Então não tem esse jeito de fazer melhor, estou fazendo melhor agora, não tem essa. A questão com o tempo vai ficando mais fácil, claro, mas não tem um problema. A questão é de você identificar que está mudando, que está desviando o foco e voltar. Só isso. Então, como a pessoa enxerga também o mindfulness do seu desempenho no próprio exercício, na própria prática, ela pode atrapalhar, né? Então, para quem responde bem, são as pessoas que entendem como funciona a prática, que praticam também e acreditam, né? E aí essas pessoas funcionam muito bem. Não conheço pessoas que praticaram bastante assim e não ajuda, né? Vamos ver. Cérebro reverso, em que consiste? Não sei, né? Eu não conheço. Eu dei até uma pesquisada assim sobre cérebro reverso, não achei nada, não encontrei nada na internet. Tentei pesquisar até em inglês, tem a questão de reverse brain drain, ou drain reverse drain, uma coisa assim, só que diz respeito à mudança de país, questão econômica e tal, que não cheguei a pesquisar muito mais a fundo, porque eu não acho que é isso que você está querendo dizer, né? Então se você tiver uma dúvida, tipo, né, quiser explicar melhor isso, me envia lá no story, pode ser também através do stories, né, se você conseguir falar, ou lá no direct, que depois eu te respondo pessoalmente, seja por um áudio ou seja escrito, e daí eu dou uma pesquisada para ver se eu consigo achar o que você está querendo dizer, tá? Então, se você conseguir explicar um pouquinho mais sobre isso, eu posso te ajudar depois. No momento eu não faço ideia o que é, e dando uma pesquisada rápida assim, não encontrei nada, ok? Desculpa. Como ajudar na autoimagem do paciente? Bom, como sempre, através dos pensamentos disfuncionais que ele tem. Então, você vai ver os pensamentos que ele tem sobre a sua autoimagem. A gente vai pesquisar, digamos assim, avaliar se esses pensamentos são verdadeiros, né? Se são válidos, digamos assim. E a gente tem que ser muito realista, tá? Porque se o paciente, por exemplo, é um paciente feio, é um paciente que está acima do peso, tudo bem, você pode falar assim, mas feio é relativo. Gente, vamos ser claro, né? Vamos ser objetivo aqui, não é pra
criar coisinhas, né? Então tá, o paciente às vezes tem uma aparência ruim, né? Ou tá acima do peso e ele se incomoda com isso, a gente tem que ser objetivo, né? Então tá, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque querendo ou não, todo mundo pode melhorar a aparência, né? Então é uma questão de, às vezes, na questão do peso, começar, aí a gente trabalha, porque se os pensamentos deles são bem focados nisso, né? Na questão da aparência física, que não seja um transtorno, claro, relacionado a transtornos alimentares, né, coisas nesse sentido, que também é um exagero, né, eles exageram, então por isso a gente tem que sempre buscar a realidade. Se é um exagero da pessoa achar que está muito acima do peso e não for verdade, a gente tem que trazer para a realidade. E se a pessoa achar que é muito, né, se achar muito mal por conta daquilo e for verdade, a gente tem que realmente focar nessa realidade e trabalhar em cima disso. Então, se não for um transtorno alimentar, coisas nesse sentido, não, se a pessoa está acima do peso e ela sofre com isso, é trabalhar na questão de você trabalhar numa dieta, conseguir focar na dieta, os pensamentos que podem atrapalhar isso, os comportamentos que atrapalham ela manter a dieta, questão da atividade física também, fazer e tal. Questão da aparência também, cabelo melhor, aprender a tirar foto melhor, coisas nesse sentido. Então, a gente vai, como ajudar é basicamente isso, a gente vai primeiro precisa entender qual é essa autoimagem, a realidade disso. Se foge muito da realidade, aquela imagem que o paciente tem, trazer para a realidade e ver o que a gente pode fazer, né, para melhorar aquilo. Todo mundo pode melhorar um pouquinho, não vai melhorar 100%, né, mas dá para melhorar um pouquinho. E isso, a pessoa vê que consegue, que vai conseguindo e tal, e começa a se olhar e se ver melhor, às vezes começa a receber elogios, tudo isso pode ajudar nessa autoimagem, que ela vai recebendo feedbacks e aí ela se sente melhor, até mesmo o feedback dela mesma, né, olhando no espelho, coisas assim. Isso na autoimagem de aparência física. Na autoimagem, né, de comportamentos e tal, do mesmo jeito, a gente vê como ela acha que ela como ela gostaria de ser, né, a gente vê a realidade e tenta atingir esse outro jeito de ser. Com o tempo, novamente, ela também vai recebendo aí feedbacks de pessoas, ela vai conseguindo mais coisas na sua vida também. E isso, com esses feedbacks, aí você vai reforçando esses feedbacks, porque muitas pessoas às vezes conseguem essas coisas ou têm essas coisas, mas não vê, né? Não consegue enxergar. Do mesmo jeito que uma pessoa com transtorno alimentar, que ela tá com um peso às vezes normal, ou até muito abaixo, mas ela se vê gorda, né? Ela se vê acima, né? Então, a gente precisa mostrar para ele essa realidade, isso, ensinar ele a enxergar isso melhor, através dos questionamentos mesmo, mostrando experimentos comportamentais e tal. E com isso, ele vai melhorando a sua autoimagem com o tempo. Certo? Tenho timidez ao extremo, acho que já virou fobia. Desde que me conheço por gente, sou assim, mas tenho sentido uma piora ao longo do tempo. Ainda mais agora que não tenho vida social, pois não trabalho fora, não estudo e nem tenho amigos para sair. A timidez sempre me atrapalhou em tudo na minha vida. Nunca tive um amigo, nunca tive um relacionamento amoroso, estou desempregada há vários anos e creio que não consegui emprego por isso. Minha cara me condena o quanto sou tímida, tenho o semblante muito fechado, tenho vontade de ter vida social, ter amigos, ter alguém em que eu possa contar. Minha pergunta é possível reverter essa situação e ter uma boa qualidade de vida? Bom, a sua história é bem difícil, né, triste, digamos assim, né, que é um pouco triste, né, você não ter amigos, não ter um trabalho, não ter alguém que você pode se contar. Mas sim, é possível reverter, principalmente que isso é até engraçado, assim, uma coisa que eu atendo, né, várias pessoas, e às vezes eu atendo um paciente que sofre justamente por essas coisas, aí passa algum tempo, assim, né, alguns dias, alguns horários e tal, eu atendo outra pessoa que também sofre dessas coisas. A vontade que dá é de montar um grupo, né, e fazer essas pessoas se reunirem e se tornarem amigos, mas não dá pra fazer isso, né. Então, assim, muitas pessoas sofrem disso. Com isso, né, mostra a possibilidade de melhorar isso, porque muitas pessoas querem isso, querem ter mais amigos, querem ter outras coisas. O que você pode fazer é que tudo depende da idade, porque é muito comum a gente faz amigos, né, normalmente ou no colegial, a gente constrói, né, na infância, no colegial, ou depois a gente cresce aí na questão da faculdade, né, na faculdade a gente faz amigos e tal. Depois disso é muito mais difícil a gente fazer amigos, a gente consegue fazer amigos no trabalho e tal, em outras situações, mas é mais difícil. Então o que a gente tem que fazer? Buscar
coisas que você acha pessoas que sejam do seu interesse. Então, uma questão religiosa, a pessoa vai na igreja, e aí vai naquilo, coisas culturais, por exemplo, né? Que no SESC, por exemplo, que a gente tem aqui, né? Que às vezes ajuda você conhecer pessoas que têm um interesse em comum com você e aquilo gerar uma amizade, vocês querem se conhecer mais. Então, sim, é possível, tá? É uma questão de você vai ter que se esforçar bastante para isso, porque você primeiro precisa trabalhar com essa timidez para você conseguir falar com as pessoas, conversar e tal. Só que isso vai ser uma coisa meio que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você vai trabalhar com a timidez, você vai também conhecer as outras pessoas. Vai ter que aprender a suportar, muitas pessoas não vão querer ser amigos, tudo isso. Temos que avaliar também realmente um grande problema, né? Se há algum problema aí, tipo, que faz as pessoas às vezes não quererem ser amigo, né? Coisas nesse sentido. A gente tem que avaliar isso, né? Mas às vezes não, às vezes simplesmente é a timidez da pessoa que impede ela de fazer isso. Então, é possível reverter essa situação e ter uma boa qualidade de vida. O que eu faria para você é que você buscasse uma ajuda, tá? Seja através de, seja particular, seja psicológica, né? Eu falo, seja particular, seja por convênio, ou seja pública mesmo, né? Seja no hospital, no hospital da sua cidade ou no CAPS, né? Coisas nesses locais que possam te ajudar a você saber um pouquinho mais do que está acontecendo e te colocar assim para enfrentar e buscar ser diferente, uma vida diferente. Então é possível reverter e é possível ter uma boa qualidade de vida, mesmo você já sofrendo tudo isso. Espero que você consiga, né, se ajudar. Próxima pergunta. Oi. 1. Adquiri depressão e faço tratamento há mais de um ano. Eu melhorei muito, mas ainda tenho transtorno de personalidade e ansiedade. Ganhei peso, tenho muito sono e apetite. E minha vida nunca mais foi a mesma. Queria voltar a ser quem eu era. Nesse caso, a chance de se extinguir o quadro depressivo e os remédios... primeiro essa pergunta, né? Se as chances de você extinguir o quadro depressivo e o remédio? Sim, né? Você pode diminuir muito a questão da depressão. A questão aí, por exemplo, que você coloca que você tem transtorno de personalidade e ansiedade, né? Muitas vezes a depressão vem junto com esses transtornos. Às vezes as consequências desses transtornos podem fazer você começar a ficar mais pensativo e trazer a depressão e tal. Então, esses transtornos também precisam serem trabalhados aí para que você consiga melhorar aí depois no longo prazo, para você melhorar esse quadro. Agora, extinguir o quadro, isso tem que tomar muito cuidado também, porque se você fala de todas essas outras coisas que você tem, não necessariamente às vezes você consegue extinguir, nunca mais se sentir dessa maneira, né? Então, é uma coisa que você precisa aprender a melhorar, sair desse quadro, aonde se num momento, no futuro, sei lá, alguns anos, volte uma coisa parecida, você consiga sair novamente, tá? Então você ganhar mais confiança, ganhar mais coragem, digamos assim, mais força para você conseguir sair disso e se sentir melhor. Agora, extinguir isso, tem que tomar um cuidado com isso, porque isso só vai te deixar às vezes mais triste. Porque se às vezes você melhora e aí lá na frente você se sente um pouco triste, aí você já fala, nossa, não valeu a pena, eu não melhorei, eu não tenho solução e coisas nesse sentido. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas é possível melhorar. E é possível ficar sem a medicação depois também na questão da depressão especificamente, mas também lá na frente. Agora, como você tem transtorno de personalidade e não sei qual é a sua ansiedade também, às vezes a medicação pode ficar aí com você por mais tempo, né? Então vai depender muito. E também não tem que ter o problema da medicação. Se a medicação te ajuda, não tem por que você ficar tão encanado assim de ficar tomando a medicação. 2. Eu descobri que tenho border aos 23 anos. A depressão pode ter sido um sintoma desse transtorno ou apenas ter sido um conjunto? Como eu já respondi, sim. A depressão pode ser uma consequência, não necessariamente um sintoma desse transtorno, né? Mas uma consequência, né? Você sofrer demais por você ser border, né? E isso pode gerar aí sintomas mais depressivos e você acabar sendo diagnosticado também com uma depressão. Então pode ser uma causa disso ou pode ser uma coisa totalmente separada também. Para saber disso, aí é só o profissional, né, que te diagnosticou para poder falar, para saber aí as nuances do caso. 3. Queria saber os sintomas na infância que possivelmente indicam que o indivíduo irá ser borderline. Bom,
Basicamente são os sintomas da questão da instabilidade emocional, né? Daquela questão da pessoa não conseguir controlar as suas emoções. Agora, para saber isso na infância e tal, isso não faz muita diferença, né? Porque você já foi diagnosticado, né? Então por que você quer saber como que isso vai ser na infância, né? Já foi, basicamente. Mas mesmo assim, porque é muito os transtornos de personalidade, os transtornos de uma maneira geral, é mais difícil a gente identificar na infância porque pode mudar muito, né? Durante a nossa vida, a gente vai crescendo, vai mudando. Então, é difícil de falar assim, não, é isso, é aquilo. Mas basicamente o que a gente olharia seria as características mais marcantes dos transtornos. E uma das características mais marcantes do borderline é justamente a impulsividade e a falta, né, de conseguir lidar ali com aquela dor, né, com aquela dor emocional, de controlar ali as suas emoções, onde a pessoa acaba sendo mais impulsiva e se machucando e coisas nesse sentido. Então acho que esse seria o sintoma que a gente olharia. Mas como eu disse, se você estiver falando de você, não faz mais diferença, porque você já sabe. Agora, se você estiver falando de outra pessoa, tem que tomar cuidado com isso. É melhor levar no médico, para o médico poder avaliar, porque é uma coisa que são vários fatores e também é uma coisa que às vezes não significa que a pessoa tenha o transtorno. Às vezes, com o tempo, aquilo vai sumir e vai passar. Então, tem que tomar muito cuidado de diagnosticar, principalmente crianças. Então, levar no médico seria a melhor opção. E a última pergunta. Conheço uma pessoa que acha que perfeccionismo e estresse é o que move em direção a resultados e produtividade. Acha ser incapaz de fazer as coisas, trabalho e vida, sem se pôr sob pressão, de forma intensa. Qual é a melhor forma de se trabalhar isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, essa pessoa tem resultados? Né? Porque se ela fala que acha que isso move ela numa direção e tal, e dá resultados e produtividade, e ela tem esses resultados e produtividade, é muito difícil você convencê-la, né, de que isso não é verdade, né, que o perfeccionismo e estresse vai ajudar nela nisso. Então fica muito mais difícil nisso. Agora, se ela não tem resultados, aí a gente tem que trabalhar com isso, né? Primeiro assim, o estresse ou a ansiedade, de uma maneira geral, ele tem o seu lado positivo justamente para causar aquele incômodo para a gente fazer alguma coisa. Então eu tenho uma prova, eu sinto um pouco de ansiedade para aquela prova, isso faz eu estudar para aquilo. Se é muito exagerado essa ansiedade ou eu fico muito estressado com isso, vai me atrapalhar com certeza, vai me causar um desgaste e tudo mais. Então não é benéfico. Então se for um pouco estresse, um pouco de ansiedade, não tem problema, faz parte, é normal. É até saudável, porque se você não sentir nada, você às vezes nem tem motivação para fazer as coisas, né? Agora, o perfeccionismo, dificilmente o perfeccionismo vai ser algo positivo. Porque primeiro, não tem como você fazer as coisas perfeitas, né? Se você escrever um texto, toda vez que você lê o texto, você vai ver alguma coisa que você vai querer mudar, você vai achar errado, seja você de maneira ortográfica, né? Seja ponto e tal, ou seja o sentido daquilo, achou que faltou alguma coisa e tal. Então, perfeito, você nunca vai fazer alguma coisa. Então, não tem como isso ser algo que leve ele na direção daquilo. Por quê? Porque ele vai sofrer muito com isso. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que tenta fazer o seu melhor, né? E mesmo assim, né? Tipo, faz o seu melhor. Mas tipo, não, ó, eu fiz o meu melhor, basta. Se tiver errado, tal problema, mas vou entregar assim mesmo e tal. Isso, ok, porque daí ela fez o seu melhor, entregou o resultado e tranquilo. Agora, o problema do perfeccionismo, se a gente estiver falando de perfeccionismo mesmo, é que a pessoa fica sofrendo com aquilo, gasta muito mais tempo do que ela deveria gastar com isso. Então aí não existe essa questão da produtividade, por exemplo, na verdade não acontece porque ela perde muito tempo com aquilo, então ela não entrega tantos resultados quanto ela poderia estar entregando, né? Então o perfeccionismo não ajuda. Além disso, ela sofre com aquilo. Então ela sofre com não ter feito direito e tal, sofre com, ai meu Deus, como vai ser o resultado, não sei o que. E quando vem um resultado às vezes não tão bom, também ela sofre por não ter sido perfeito, né? Então não ajuda na questão de resultado e produtividade ser perfeccionista. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que faz o seu melhor, aí sim, aí ajuda. O seu melhor no sentido de aceitar os resultados mesmo assim. Se ela tem a consciência, não, eu fiz o meu melhor e ponto. E qual a melhor forma de se trabalhar isso? É mostrando os dados de realidade, os fatos. Como eu disse, se ela estiver tendo produtividade mesmo e mais resultados, é muito difícil você convencê-la, né? Porque ela vai falar assim, ué, mas tá aqui, ó o resultado aqui, né? Tá aqui. Antes eu era dessa maneira, não tinha resultado. Agora eu sou assim e tenho resultado. Ó, não tem como falar, né? Uma coisa que pode fazer é, tá, vamos tentar não ser dessa maneira por um tempo e vamos ver se muda muitos resultados.
Aí você pode fazer talvez dessa maneira. E aí vamos supor, a pessoa sofre um pouquinho, né, mas entrega o negócio sem estar perfeito, né? E o resultado é igual ou tipo bem um pouco menos, sabe? Nada muito significativo. Aí isso pode ajudar ela a falar assim, então eu não preciso me esforçar tanto para ter aquele resultado. Então pode ajudar nessa maneira. Então mostrar a realidade e talvez fazer ela ter um comportamento diferente e ver o resultado daquilo. Agora tem que ver se ela vai estar disposta a fazer isso, ok? Bom, pessoal, essas são as perguntas desse Falco Responde dessa semana. Novamente, lembrando, se você tiver sua dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro, aos sábados, na quarta-feira, normalmente no nosso Stories lá no Terapia Cognitiva Online, e também aqui no YouTube. No YouTube, através de uma postagem escrita para vocês me enviarem nos comentários dessa postagem, eu mando lá para vocês me enviarem suas dúvidas para eu poder responder aqui. Eu respondo dúvidas também na segunda-feira, de segunda para ter segunda ou terça, normalmente com perguntas e respostas também lá no Instagram, no Stories do Instagram. Só que lá eu respondo mais curto, né? São respostas mais curtas que eu posso dar, porque eu uso lá o Stories, a funcionalidade do Stories para fazer isso. Se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse um pouco mais completo, de maneira mais completa, mais prolongada, digamos assim, você envia na quarta-feira no nosso Stories também, ou numa postagem lá no YouTube, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não gostou desse vídeo, dê um não gostei. E qualquer coisa, aí é só enviar nos comentários. Então, muito obrigado e até mais.